Olá, amiguinhos. Então, hoje é dia 7 de agosto de 2018 e, curiosamente, aqui vai fazer um ano que eu dei essa palestra no Hacktown de 2017. Então, aí, um ano depois, estou gravando o vídeo para colocar na internet, tendo em vista que já vai ter um Hacktown de novo, para as pessoas saberem aí que tipo de palestra eu dei nos Hacktowns passados, né? E também o que podem esperar das minhas palestras em 2018. É, nós vamos falar aqui desse evento, né, um pouco, né, que é um evento importante aqui na região sudeste do Brasil e na região sul de Minas, e que foi a primeira edição em 2014, e ele vem crescendo a cada edição, e agora já tem palestrantes internacionais vindo aí, gente da Dinamarca, gente da Estados Unidos, Europa, vários países aí já vieram em 2017 e está cada vez melhor esse exemplo, vai se tornar uma referência já na América Latina, já é uma referência no Brasil. Muito bem. Então a palestra do ano passado foi sobre tecnologias inspiradas na natureza. Então a gente já pode ver de cara aqui duas, né? Que são os wingsuits, né? Que são trajes que fazem a pessoa voar, né? Até certo ponto. E não vou afirmar aqui exatamente que foi com base nessa lagartixa, mas é uma ideia interessante, provavelmente inspirada na natureza. O homem só saiu voando por aí quando viu uma ave voando e quis fazer igual. Então esse é um tema importante para pessoas da biologia, para pessoas da engenharia, né? Pessoas da área da tecnologia, pois a gente vai ver uma série de exemplos aí de coisas que o homem retirou ideias da natureza. Então a natureza está aí, ela tem já 1 bilhão de anos, até mais, de organismos evoluindo, e as soluções que os organismos vivos encontram para os problemas têm sido utilizadas também pelo homem para resolver os seus problemas. Então as pessoas podem pensar que não tem relação nenhuma entre um animalzinho que está lá na floresta e um avião, mas existe essa relação. E essa é uma forma de a gente falar aqui por que é importante preservar uma lagartixa, por exemplo, tá? Ou um lagarto, ou qualquer outro réptil, ou qualquer outro ser vivo. Bom, vamos continuando então. Se o PowerPoint aqui funcionar e passar o slide adiante. Eu estou com várias coisas abertas aqui, então vamos. Espero não ter que dar um pause aqui. Então, só para falar então, enquanto ele vai passando o slide adiante, tem o meu nome aqui, né? E também o meu e-mail, caso as pessoas quiserem entrar em contato. Foi, finalmente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o que muitas pessoas que trabalham com conservação dizem, né? O cerrado, por exemplo, precisa ser preservado porque é lindo, é fofo, etc. E que a gente deveria talvez dizer para as pessoas se conscientizarem, né? Infelizmente, né? É que tem soluções para muitos problemas da humanidade no cerrado, né? Então esse laboratório da natureza, esse laboratório vivo que está resolvendo milhões de problemas a cada ano, ele é um laboratório útil para a humanidade, se a humanidade utilizar ele com respeito e não esgotando esses recursos. Então isso é o que precisa ser dito em termos de preservação da natureza, na minha modesta opinião. Então a gente vai fazer uma apresentação rápida, no máximo 1 hora aí, com exemplos atuais, históricos, onde, como e com o que procurar soluções na natureza, e depois uma sessão aí de conclusão. Perguntas aqui não vai ter, mas vocês podem deixar sua mensagem aí. Então vamos aí com os exemplos históricos de invenções feitas pela humanidade. Tá? Um caso bastante antigo, né, mas que tem uma aplicação enorme, é as descobertas feitas pelo famoso cientista, né,
Aqui está algumas das descobertas de um dos cientistas que eu mais admiro, né? Que é o Arquimedes. Tá? Então, tem alguns grandes cientistas, Isaac Newton, Einstein, na minha modesta opinião, Arquimedes é um grande cientista devido à sua capacidade de observação de elementos da natureza. Então, aquela famosa frase eureka foi traduzida do grego para o português e quer dizer descobrir, né? Ou foi descoberto, cheguei à conclusão da descoberta. Ele fez grandes descobertas observando a natureza, por exemplo. Quando ele entrou na banheira, ele descobriu que o volume de água que saía, né, as quantidades de água que saía, era correspondente a um volume, né, um cúbico, né, ou, por exemplo, 6 metros cúbicos ou 60 centímetros cúbicos, e não precisaria fazer fórmulas complicadíssimas para calcular o volume do seu corpo. Bastava vazar a água, ele coletar a água dentro de um cubo, e o volume de um cubo é os lados, lado vezes lado vezes lado, ou seja, lado ao cubo, e ele enchendo um cubo d'água com o volume, ele saberia qual era o volume do seu corpo. Por que o Arquimedes teve que fazer isso? Porque o rei da Grécia na época queria que ele calculasse o volume da coroa em ouro. E como que você vai calcular o volume de uma coroa? Qual é a fórmula matemática do volume de uma coroa? Existe, mas é complicadíssimo. Mas Arquimedes queria uma fórmula simples e ele descobriu que a fórmula simples de calcular o volume da coroa do rei era simplesmente mergulhando a coroa dentro de um vaso com água e coletando a água em um cubo, né? Também um recipiente, e calculando o volume do cubo. Beleza. Muitas outras coisas são creditadas a Arquimedes como um grande descobridor, como o parafuso de Arquimedes, que seria uma máquina que usaria a própria velocidade do rio para girar esse parafuso, e esse parafuso levaria aqui uma molécula de água para cima, ó, certo? Isso funciona bem, mas não para líquidos como a água. Funciona bem para líquidos mais viscosos, como óleos e o mel. Já funcionou bem, já teve grande aplicação, e é mais uma descoberta desse incrível cientista observando a natureza, certo? Outra descoberta acreditada a Arquimedes é a alavanca, né? Por exemplo, você precisa mover um peso muito grande, você não consegue erguer. Você usa uma alavanca, e muita gente já fez isso em casa, vai conseguir erguer um peso muito maior do que você imagina. O macaco do carro, né, quando você troca seu pneu, é baseado no princípio de Arquimedes. Então tem uma frase aí atribuída a Arquimedes, não vou ficar lendo aqui, vocês leem, sobre a alavanca. Aí, ó. Uma alavanca permite que 5 kg equilibrem 100 kg no outro lado da gangorra, dependendo onde está o centro de gravidade da gangorra. Cabeção, né, Arquimedes? Fala aí, né? Bom, vamos às descobertas mais primitivas, que a gente não consegue dizer quem exatamente foi, porque estão lá há 1 milhão de anos atrás, quando o homem ainda estava se transformando em homem, evolutivamente. E aí vejam todas as minhas palestras sobre evolução para entender por que eu falo desse jeito. O fogo, né? Alguém muito esperto descobriu que quando uma pedra caiu do rochedo e bateu na outra, criou uma faísca e começou um incêndio. Provavelmente assim é que foi descoberto que você batendo quartzo com quartzo você faria o fogo. Ou foi assim provavelmente, né? Mas brilhante a pessoa que observou e resolveu bater pedra para fazer fogo. E depois a gente tem aí várias outras ferramentas, né, muito antigas, né, que as pessoas descobriram provavelmente que atirando uma pedra no animal você matava, mas provavelmente atirando uma pedra afiada você degolava o animal, tá? E aí foram inventadas as lanças. Então a descoberta do fogo, acredita-se que nem foi a nossa espécie, né? Teria sido Australopithecus garri que inventou o fogo, ou a forma de fazer o fogo, batendo as pedras. E aí como seriam esses antepassados da humanidade que depois se tornariam Homo sapiens?
Ao observar os animais, a gente também, né, em muitos milhares de anos atrás, provavelmente 400 mil anos atrás, bom, eu vou matar um bicho e eu vou pegar a pele dele e vou andar como o bicho. E aí eu não vou passar frio, porque aquele elefante está parado lá ao relento, o mamute, né? E não passa frio. Então daí é que surgiu o casaquinho de pele. Provavelmente há 170 mil anos atrás. Tá? Então já fica de cara aqui a primeira dica, né, de como que você descobre uma grande coisa para a tecnologia baseada no que você observou na natureza, sendo um bom observador. Os primeiros provavelmente eram de lince, né, os casacos. Esse bicho aqui, né, o bison, né, ou na Europa tem o boi almiscarado, na Noruega não é muito fácil você sair de atrás para pegar e fazer um casaco, porque você provavelmente morreria na época. É mais fácil pegar um lince, que é um animal menor, você coloca uma isca e faz uma armadilha. E até esse casaco aqui ia ser muito pesado, né? Então um casaquinho de lince era mais fácil. Outras invenções bastante antigas, né? O pente, por exemplo, uma invenção muito antiga. Provavelmente alguns seres humanos viram macacos fazendo isso, né? Usando certas cascas de frutos ou até de sementes, né? Mais provavelmente frutos, e se aparando não, se penteando o pelo, né? Ou mais provavelmente os macacos utilizavam isso para tirar parasitas ou coisas dos pelos, e o ser humano também começou a usar. Tá? Outra teoria sobre o pente é que ele teria começado como uma pedra afiada, né? Que era usada para cortar o cabelo, e depois se descobriu que poderia alisar e pentear o cabelo. Não se sabe ao certo como surgiram os primeiros anzóis, né? E nem a rede de pesca, mas aqui tem um exemplo de uma aranha que é pescadora, joga uma rede, não para pescar, né? Mas para pegar outros insetos. E você imagina que muitas coisas a gente pode até utilizar, né? Com base em insetos, né? E também em aracnídeos, não vou cair na pegadinha aqui, né? Porque a aranha é aracnídeo. A rede de pesca não se sabe ao certo como surgiu, mas uma aranha fazendo uma pescaria aí é uma coisa interessante em termos até de capturar animais, né? Pode ser que o ser humano desenvolveu alguma coisa com base nisso. E aí tem um super-herói, pelo menos isso a gente tem certeza que foi com base na aranha, né? Então, história de pescador ou não, pescador. Também a gente vai falar agora do anzol, né? Como que foi inventado o anzol, que é uma outra coisa interessante. O anzol é uma história bastante interessante. A gente vai ver depois como que foi inventado. Mas existem peixes que também são pescadores, né? Claro que esses peixes vivem numa profundidade muito grande. O ser humano não poderia ter mergulhado para observar eles pescando. Mas coincidentemente a ideia de jogar uma isca e pegar o outro peixe, a natureza desenvolveu sozinha essa ideia, né? Que são esses peixes bizarros que vivem no fundo do oceano. Menos bizarro é a ideia de que você pode fazer uma varinha, colocar uma corda na ponta em um anzol e pegar o peixe com uma isca, né? Provavelmente essa ideia surgiu quando o ser humano já tinha pego o peixe de outra forma e pendurou o peixe pela boca com galhos que a gente já vai mostrar aqui. E a partir daí pensou, nossa, eu poderia colocar uma coisa na ponta desse galho e pescar, atraindo o peixe como uma isca, né? Não se sabe se foi no Japão, se foi em algum lugar perto ali, ou se foi até no Egito que essa ideia surgiu. Mas primeiro o ser humano pegou o peixe com a mão ou de outra forma, com paulada, com pedrada, ou até com alguma substância química para envenenar o peixe, como os índios fazem na Amazônia, e depois, quando ele pendurou o peixe, é que ele se deu conta que ele poderia colocar algum atrativo nesse gancho, que geralmente eram feitos de madeira, para depois pescar. Que incrível! Também o ser humano desenvolveu outras coisas aqui, muito antigas na verdade, né, como imitar o movimento dos animais em lutas, né, daí que surgiu algumas das artes marciais. Isso é mais um parênteses aqui.
para vocês entenderem como o ser humano tem copiado, né, tem utilizado ideias não de hoje. Uma muito conhecida, né, muito divulgada, é a camuflagem. Né? O ser humano percebeu que alguns animais que são muito parecidos com o ambiente, eles são menos vistos, né? Até por nós, quando estávamos caçando, e aí a gente começou a relacionar isso. Bom, eu vou também me camuflar para eu não ser caçado pela tribo rival ou alguma coisa assim. Outra ideia é que eu não vou ser pego porque eu sou casca dura, né? Como esse animal aí. Algum tipo de rinoceronte. Então eu vou também criar a minha casca dura para enfrentar tribos rivais. Ou também na caça, né? Esse aqui eu não consigo caçar, eu enxergo ele, mas não consigo porque ele tem armadura. Aí o ser humano, haha, também vou fazer a minha. E até mesmo bandas de rock aí, como Manowar, utilizam nos seus shows armaduras aí, mais para efeito, né, de causar impacto no público. Outras armaduras também são presentes aí na nossa cultura popular, como no Jaspion. Vamos para a Era do Bronze. A gente está em eras inimagináveis aí em termos de anos passados, né? E algumas das invenções. O que poderá ter sido originado do corvo ou do papagaio? O que vocês pensam aí que poderia ter surgido como ferramenta? Mais ou menos previsível, né? Algumas ferramentas podem ter sido originadas quando o engenheiro, ou naquela época nem tinha engenheiro, mas o homem do bronze, que na verdade é um engenheiro, né? Pensou, nossa, vou fazer um alicate, vou tentar fazer o que esse animal faz com ferro. No momento que se criou o fogo, se descobriu que se podia moldar, né, elementos químicos com moldes, muitas coisas andaram na humanidade. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, algumas ferramentas são muito mais antigas do que você imaginaria, né? Com base sempre onde eu li aqui esses exemplos. Aqui provavelmente é um exemplo muito, muito mais moderno, né? Que alguma pessoa deve ter percebido que certas formas deixam o ar passar devagar e aquela estrutura fica retida no ar, e aí surgiram muitas ideias aí que na verdade não são tão novas assim, né? Isso aqui é século XV, mais ou menos, a ideia de que você poderia reter o ar e fazer um parapente ou algum paraquedas. Aqui uma descoberta não tão moderna, mas também muito interessante, que é quando o homem se viu o seu reflexo na água, né? Ele imaginou, nossa, eu tenho que conseguir fazer de alguma forma um espelho para eu poder ver onde é que está a ferida, onde é que está o espinho que me atingiu perto do olho. Então começou se olhando na água, e os primeiros espelhos, incrivelmente, né, eles eram um vaso com a água num lugar mais escuro, onde você poderia ver seu reflexo. Só muito, muito tempo depois, né, é que o ser humano percebeu que ele poderia fazer um vidro ou até um metal, né, um alumínio, uma liga de metal que ela poderia refletir o seu rosto. E também pintar atrás com essa liga uma parte transparente, mais recente, o espelho moderno. Né? Então se imagina que os primeiros espelhos de metal unicamente, que você poderia ver seu reflexo num metal bem trabalhado, foram criados na Turquia 6.000 anos antes de Cristo. Seriam assim esses espelhos. Tá? Vamos mais para o recente agora, exemplos mais atuais. Um exemplo legal, 1941, é que alguns frutos, né, de plantas grudam nos cachorros. E essa pessoa tentou investigar melhor, o Georges de Mestral, como fazer esse pequeno ganchinho que estava lá no frutinho útil. Né? Ele inventou o que a gente chama de velcro, né, ou essas bermudas que tem hoje, muitas coisas, na carteira também a gente tem, de abrir e fechar com não um fecho, mas uma coisa mais orgânica, né, mais prática, com base em frutas. Tá? Olha que interessante, o ganchinho lá, ó,
É o ganchinho aqui que fez o velcro. Então, um bom observador, né? Ele observou isso e teve uma ideia melhor do que, né, simplesmente os animais que estavam com aquele grudado. Ele foi investigar e ver o que ele poderia fazer. Curiosamente, algumas plantas são assassinas e usam esse tipo de artifício, né? Ou artifícios parecidos, como grudas e substâncias químicas, para capturar animais que vêm comer as frutas. Na verdade, alguns escapam, conseguem consumir os frutos, mas muitas plantas utilizam essa forma bizarra, né, de o animal ficar grudado aqui. São plantas que vivem em solos bem pobres, então esse animal ele gruda e nenhum animal chega perto para tentar pegar, porque ele gruda também. Muitas vezes aqui, ó, aqui tem uma ave, tá? Só para mostrar para vocês. Muitas vezes aqui é um inseto que gruda, e aí a ave vem comer o inseto está parado lá, tá fácil, ela vem comer e gruda também. Depois que grudou uma galera aqui, ninguém chega mais, né? Eles caem no chão mortos, podres, ou até mesmo apodrecem aqui e atraem nutrientes para a Pisonia brunoniana, que é uma planta. Olha que coisa sinistra, né? E aí está a forma como ela gruda, né? Então, o ser humano também muitas vezes inventou certas coisas que grudam. Por exemplo, clássico disso aqui é aquela fita que você põe, as moscas vêm e grudam e morrem na fita. Coitadas. Interessante, né? Aí, ó, o que acontece com as aves? Morrem de fome em cima desse gancho, né? Desse grude que tem nessa planta. Então, essa planta tem aqui no Brasil, na região sul, sudeste, existem outros gêneros, né? Outras espécies de Pisonia que fazem isso. Algumas coisas que têm sido observadas recentemente na biologia, né, são tardígrados, nematóides, que são capazes de trocar sua água do corpo por açúcar. E devido a isso, eles conseguem sobreviver em ambientes muito secos ou muito frios, né, fazendo isso. Então, tem se imaginado, né, que esses estados de animação suspensa poderão ser utilizados, né, para que se preserve vacinas ou até mesmo a pessoa num caso de criogenia. Tá? O tardígrado ele é o único ser vivo que conseguiu ir para o espaço como um ser vivo mesmo, não como uma semente ou um esporo, uma fase diferente da fase normal viva. Foi ao espaço e voltou e sobreviveu. Então ele aguenta extremos gigantescos aí de temperatura. Não se sabe ao certo onde posicionar ele na árvore evolutiva, mas ele é um animal que está perto ali dos nematóides ou de alguma coisa assim. E ele é bem pequeno, tem no máximo 1 milímetro e vive no musgo, tá? Áreas muito úmidas. Aqui um close em como seria a boca dele, parece um monstro, chamado de urso d'água, porque ele parece muito um urso olhando de longe. Só que você pode ver aqui que ele tem mais patas que um urso. Tá? E é um animal casca dura também em termos de resistência a fatores como temperatura e umidade. Aqui tem créditos aí para a Wikipedia, né? Fala sobre ele, né? O que ele aguenta. Claro que ele não aguenta durante muito tempo, mas ele aguenta temperatura absurdamente baixa e também absurdamente alta. E temperaturas mais aceitáveis ele pode aguentar por até 30 anos. E também teores de umidade mais aceitáveis, ele aguenta por 30 anos. Bom, materiais como a teia de aranha, né, foi descoberto que a teia de aranha, né, no caso, ela é muito mais resistente, considerando as devidas proporções, do que o aço, certo? Então, isso tem sido utilizado para pessoas que têm a pele muito fina, né, como o caso da minha mãe, para aplicar remédios em forma de adesivos, que eles possam ser adesivos resistentes, muito finos, muito delicados ao mesmo tempo. Outro exemplo fantástico é muitas coisas que a gente vê no banheiro aí, que foram baseadas na patinha, né, do anfíbio. Né? Ela tem uma série de rachaduras aqui que deixam o ar entrar, e aí grudado numa superfície bem lisa, essa patinha consegue ficar
deixar o animalzinho firme por uma espécie de vácuo criado ali. Tá? Um exemplo clássico disso aqui é aquelas coisas que você tem no banheiro, que você gruda no azulejo e dependura a toalha. Já viram isso? Então entenderam. Bom, aqui um exemplo, né, que eu já comentei, asas, né? No Chile tem sido utilizado esse besouro aqui, que é um besouro que vive em áreas bem secas, e copiado o designer do besouro para captar a água da neblina. Então, em lugares muito secos, tem se utilizado a neblina que vem do mar, na costa da África, né, costa oeste da África também. Estão se pensando em fazer grandes redes, né, para coletar água em lugares secos. Tá? Também como sistema de refrigeração tem sido utilizado essa estrutura, né, do besouro, esse desenho, né, para fazer peças que são capazes de reter, coletar água ou não esquentar muito e depois pegar a água. Tá? Também para remover mancha de óleo, até mesmo barracas que sejam capazes de captar água em acampamentos. Incrível a aplicação que tem isso. Aqui, no caso dos lepidópteros, né, das borboletas, a gente tem uma aplicação incrível que foi descoberta aqui. A forma como as escamas estão arranjadas aqui na borboleta poderia se utilizar para fazer telas que são mais econômicas, né, para computador, para e-book. Não vou entrar muito em detalhe porque aqui é mais complicado como foi desenvolvido isso. Procurem depois se aprofundem. O importante que eu quero aqui ressaltar que é só observar a natureza com bastante cuidado, você vai achar uma aplicação para ser humano. Né? Aqui, o cara observou que esse animal aqui ele era bem melhor para voar, voava mais rápido que outros passarinhos devido ao formato aqui da sua cabeça. Tá? E aí utilizou um sistema bioinspirado aí para metrô. Tá? Então aqui temos um primeiro nível de observação que você pode ter para desenvolver um sistema, que é você observar e logo aplicar numa situação até parecida. Um segundo nível é você não observar formas físicas, mas observar processos. E aí entra no nível mais profundo que o cientista deve ter para tirar coisas da natureza. Tá? Então vamos ver o que é isso. Já vou falar de cara aqui do primeiro processo que a gente pode observar, que é o crescimento desse organismo vivo chamado slime mold, que é o bolor limoso, e cujo nome científico é Fusarium polycephalum. Eu tive a honra de conhecer esse organismo vivo em 2015, mais ou menos nessa época do ano agora, quando começaram as chuvas em outubro, setembro. Até em agosto às vezes chove bastante, como a gente pode ver, né? E ele é uma coisa que ainda não se sabe se é um fungo ou se é uma ameba. Mas o que se sabe é que ele tem várias cabeças, né, policéphalon, são várias expansões celulares aqui, e ele é um organismo macroscópico e unicelular, que também é uma coisa esquisita para nós. Né? Geralmente a gente pensa em organismos unicelulares como sendo organismos microscópicos. Eu estava na reserva MC Brandão, aqui em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas, e junto com os alunos aí num projeto que a gente tinha, Bicho do Mato, e o professor Maurício de Ales Costa também, colega aí, a gente estava lá e eu olhei e vi, nossa, é um slime mold, pessoal. Aí juntou todos os alunos lá, eu comecei a explicar o que era, o que não era. Mas agora vem a parte muito interessante dele, que ele é um organismo extremamente eficiente, que tem 1 bilhão de anos de história evolutiva, e o principal problema dele é achar comida, e ele consegue achar comida sempre pelo caminho mais curto, e a gente vai ver agora como que os cientistas que observaram, né, estão usando ele para resolver problemas de traçado de redes de metrô, por exemplo. Qual a melhor rede de metrô para Tóquio? Tá? Interessante. Bom, aqui está ele, né? Ele vai se alimentando e vai expandindo a sua área, e onde ele pega o alimento ele vai sumindo e vai indo para outros lugares. E ele se alimenta de fungos, tá? Que é um tronco, ele estava aqui de manhã, à tarde ele já estava um pouquinho mais longe daqui.
Quando ele reúne alimento suficiente, ele forma um corpo reprodutivo aqui que parece de um cogumelo e joga esporos, os esporos vão no ar e coloniza outro lugar. Beleza. Aí tem sido utilizado, e a solução que ele consegue para traçar melhores rotas para alimento, que seriam também possíveis rotas para estradas, né, são soluções que às vezes são iguais ou até superiores às soluções feitas por supercomputadores. Então isso aqui não é brincadeira. Está sendo utilizado nos Estados Unidos, como a gente pode ver, e no Japão para resolver problemas de trânsito, né? Problemas de melhores rotas para trânsito, redes de metrô. Certo? Então aqui, como eu estava falando, né, não é animal nem fungo, sem cérebro, mas é capaz de ter memória e aprendizado. Como que se faz os experimentos, né, com agar e nichos de alto valor nutricional, e depois todo o espaço é preenchido com nichos de baixo valor, ele vai tentar achar os melhores caminhos para pegar a comida. Quem está trabalhando com isso, né, é Toshi Nagasaki, né, e outros pesquisadores aqui que vocês vão achar até vídeo no YouTube aí sobre essas pesquisas interessantes, tá? Aqui a rede feita pelo Slime Mold e aqui a rede feita por humanos, tá? Então ele chegou a uma rede bem parecida aqui para resolver o problema que os humanos usaram várias coisas para resolver. Tá? E aqui as placas de Petri, né, onde eles estão resolvendo o quebra-cabeça. Formigas também têm sido utilizadas aí para resolver problemas, né? Tem até uma Internet, né, que seria para controle de tráfego, né, protocolos de controle de tráfego na internet, né, estão sendo utilizados modelos baseados em sociedades das formigas. Tá? Se vocês quiserem se aprofundar nessa história, tem um livro aqui escrito pelo Prazeres, ou A Prazeres, não lembro agora, que é Biomimicry, Nature Inspired Innovation. Tá? Então, conexões, né, estão sendo utilizados exemplos de formigas. Tá? Então, um algoritmo que é utilizado para a formiga procurar comida é o mesmo algoritmo que serve para problemas de controle de tráfego de redes de computadores distribuídos no espaço. Que incrível! Então, a pergunta que eu faço agora, já indo mais para o final da palestra, é onde que eu encontro essas coisas, né, essas soluções, e como que eu observo. Tá? Então, estão no reino da vida, né? Estão na natureza, em todos os tipos de reinos que a gente possa imaginar. São geralmente 6 que os biólogos reconhecem hoje, né? Bactérias, fungos, plantas, animais, e depois tem mais outros 2 reinos ainda discutidos, que seriam as arqueobactérias e, se não me falha a memória, não vou lembrar agora de cabeça qual é o outro reino aí. Bom, como que eu descubro uma coisa na natureza que se aplica à humanidade? Raciocínio não linear, ou seja, tentar enxergar uma aplicação que não está exatamente evidente no momento. Uso dos sentidos, né? Eu tenho que olhar, eu tenho que cheirar, eu tenho que ouvir, eu tenho que sentir, e eu tenho que ser um bom observador utilizando a minha ferramenta, né, o corpo humano no caso, para observar onde se aplicaria uma coisa que aparentemente não está muito claro. Na natureza ela tem essa função, mas para uma outra aplicação ainda não está muito claro. E também tenho que ter um bom conhecimento de evolução, né, no caso de aplicar processos e interações na solução de problemas. Eu tenho que ser um conhecedor de como que os organismos resolvem problemas evolutivamente. Então, leiam sobre darwinismo e evolução. Então aqui tem alguns dos reinos, como eu estava falando, né? Antigamente eram considerados 3 grandes reinos na vida, agora são considerados 6. Bactérias, arqueias e eucariotos, que são seres que têm
o núcleo da célula, né, protegido por membrana. E aqui não tão protegidos por membrana. Tá? Muitos aqui foram base para pesquisas em transgênicos, então, só vendo aqui os organismos mais primitivos, todos eles têm sido utilizados, ou muitos deles têm sido utilizados, a sua forma de trocar material genético, que é uma forma bastante livre, para vir a ideia de que essa forma poderia ser a forma de a gente incluir pedaços de genes aí para resolver problemas em outros organismos. Isso é bastante controverso, eu não vou querer entrar muito nisso. Tá? Aqui, numa parte da árvore evolutiva, em tudo aqui é o que tem, né, hoje, que a gente conhece, fungos, animais, plantas, estão num pedaço aqui. A biologia é muito mais complexa que isso, tá, gente? Aqui tem organismos que causam muito problemas para nós, e aqui estão os slime molds. Eles são mais antigos que os animais, mais antigos que as plantas, mas eles estão aqui mais recentes que as amebas, certo? E as suas coisas, né? Suas soluções para problemas. Aqui coisas mais recentes e as muitas coisas que elas resolvem. Tá? Aqui o que eu falei, né? Como que o ser humano aprende a ouvir a natureza, aprende a ver a natureza e resolver problemas aplicando os nossos sentidos. E o principal deles é esse aqui. Né? Mas a visão é muito importante também para a gente sacar problemas aí que podem ser resolvidos. É interessante que o ser humano hoje ele tem uma expansão dos seus sentidos, né, como as ondas de rádio, né, a gente consegue hoje enxergar e ver coisas, né, que não estão visíveis. Então, essa é uma grande sacada do ser humano quando ele expandiu os seus sentidos, vai expandir ainda mais a nossa capacidade de descoberta na natureza e as aplicações dessas descobertas. Então, o ser humano ele já é mais do que audição, né, tato e olfato, ele consegue enxergar onde a gente não enxerga, consegue ouvir, né, com ondas de rádio, a gente consegue depois transformar as imagens e ver coisas que não estariam visíveis, como galáxias e essas coisas da astronomia. Certo, gente? Outra coisa é o ponto de vista. Então, dependendo do ponto de vista, a gente pode enxergar coisas que aparentemente não estão aí. Por exemplo, né, fotógrafos têm muito isso, né, de conseguir pegar uma cena que não estaria muito enquadrada, mas que conseguem enxergar coisas que estão fora do ponto de vista da maioria das pessoas, como essas fotos clássicas aqui são um bom exemplo de como você tem que sair da casinha, né, para hackear a natureza, falando de Hacktown e falando de soluções aí. Tá? Então, muitas fotos aqui e também se colocar no lugar do outro. Tá? Por exemplo, para uns frangos assistir o micro-ondas seria mais ou menos como um filme de terror. Então, tem umas piadinhas aí, mas isso aqui é muito sério. Né? Você tem que saber se colocar numa situação completamente diferente. Por exemplo, deitar no chão, ver como um sapo enxerga o mundo para tentar entender por que o olho do sapo é daquele jeito, por que o sapo pula daquele jeito. E se colocar numa posição totalmente diferente em sentidos, né, de audição, tato, visão, para enxergar uma solução para um problema com base na natureza. Acho que já consegui passar o que eu queria sobre isso. Tá? Então muitas pessoas vão ver coisas diferentes nas fotos que estão aqui, né, questões de ponto de vista. Né, por exemplo, essa foto aqui mostra um braço bem maior do que seria. É possível você ver o nosso dente num peixe, né? Então você tem que ter uma visão melhorada da natureza para você ser um bom cientista, para pegar o que tem na natureza e aplicar em outras áreas. Entenderam? Aqui tem uma mariposa, que na verdade ela parece muito um beija-flor. Tá? Se colocar em situações inesperadas, né, é a chave para entender. Ou seja, a mudança de contexto também é a chave para entender e aplicar coisas na natureza. Né? Então, um exemplo é esse aqui, outro exemplo é esse, e o exemplo de uma zebra totalmente fora de contexto aqui na cidade. Então, saia do contexto, use os sentidos. Aqui alguns exemplos, né, de pessoas que observaram processos e descobriram algumas coisas.
como o movimento browniano, os autômatos celulares, que são padrões matemáticos emergentes de processos naturais e que são simplesmente modelados e com base na observação de células, né? E podem ser aplicados, como, por exemplo, na prevenção de incêndios. Tá? Procurem por esses termos na internet, vocês vão entender melhor de onde surgiram muitas coisas aí como soluções para problemas na humanidade. Aqui fica um desafio para vocês, né? Tentar entender que tipo de problema essa planta poderia ser utilizada na nossa humanidade, que tipo de problema essa planta aqui, ó. Veja o tamanho do vaso, veja a altura da planta, e lá em cima ela tem a parte reprodutiva, né? Então, só fazer uma provocação aqui para vocês, já encerrando quase a palestra, que tipo de problema essa planta aqui poderia ter, né, como solução, aonde ela seria aplicada, né? Então, como são as células aqui dentro, né, para sustentar tamanho e peso, e o que isso poderia ser útil, em qual ciência. Pensem aí, depois dê um pause, depois continuem assistindo o vídeo, porque agora vem a solução. Então, você já deu pause, você já pensou, agora eu dou a resposta. Engenharia civil, é claro, né? Imagine, eu quero construir um prédio que tenha essa finura aqui e essa altura, um arranha-céu. Que tipo de estrutura celular, que tipo de juntas tem aqui dentro nas células, que tipo de vigas existem aqui dentro e qual as suas relações no espaço, né, estrutural, que poderiam me fornecer soluções para fazer um prédio com essa largura e essa altura. Vejam, que incrível a natureza, né? Então, conclusão final, por que a gente deve preservar a natureza? Porque ela tem soluções com base em milhões de anos, bilhões até de anos de evolução. Então a gente não deve destruir sem antes entender o que a gente poderia até utilizar, né? Tá aí o recado dado. Então fica aí, sempre eu deixo uma piada no final para animar vocês a pensar nesses termos, tá? Um grande abraço, obrigado pela atenção. E agora eu vou dar um senhor pause aqui. Nossa, fui rápido pra caramba, hein? Vamos encerrar aqui, fica esse grande abraço e uma mensagem, né, de preserve a natureza, pois ela pode conter soluções para a humanidade.